Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom mês, boa semana, bom ano. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Nós não somos decanos de nada. Nós estamos há mais de 50 anos procurando trabalhar pela ciência do direito. Nos apaixonamos pelo direito como obra de Deus. E você vê isso desde os primeiros povos organizados. Você vai ver isso na Pérsia, na Mesopotâmia, na Grécia, no Estado romano, apesar de tudo vir desenvolvendo devagar, conforme a evolução da inteligência humana e da moral humana, da reforma moral, dos sentimentos morais. Nós gostamos muito daquela época da Revolução Francesa, a Carta da França. Nós gostamos muito de alguns autores que ali materializaram o pensamento de Jesus, de Deus, que o direito seria o roteiro seguro para as criaturas viverem de acordo com as leis. Só teriam a liberdade dentro dos limites das leis. Logo, seriam cumpridores eminentes de todas as leis e viveriam em paz. Daí surge o Estado democrático de direito. É aí que surge Montesquieu, com o livro O Espírito das Leis, que eu já li. É aí que surge a primeira Constituição pedagógica do mundo, a americana, mostrando o verdadeiro caminho de se viver em sociedade ordeira, organizada, respeitadora de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. É aí que surge, naquela época, 1789, que surge, naquele momento, as obras de Jean-Jacques Rousseau. E depois nós vamos caminhando até os dias de hoje, ainda estamos evoluindo, construindo, dividindo o poder em três, de forma harmônica e organizada, para que os três cumpram a mesma função de progredir respeitando a tudo e a todos, de progredir em paz, mas a paz sustentada pelas leis, não pela baderna, não pela ignorância, não pela intolerância, não pela vontade de matar, de fazer revoluções, de fazer voltar as ditaduras. Não, 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 não. Então, hoje nós vamos continuar aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Estevão, Gesiel, a fazer algumas reflexões em livros seguros, não é palestra. Eu já fiz mais de 5.000 palestras e já cheguei à conclusão que a maioria esmagadora dos palestrantes não estudam e querem só aparecer.
principalmente agora com esses meios de comunicação. Querem saber mais do que Jesus, mais do que Allan Kardec, mais do que os espíritos superiores. Querem saber mais do que Deus. Está faltando o estudo para sermos competentes alunos, competentes trabalhadores da seara de Deus. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, na abertura, diz assim: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexo. É roteiro imprescindível. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Nós estamos virando as costas para Deus. Nós não queremos saber que Deus é nosso Pai, nosso Criador, que Ele criou as leis. Essas leis devem ser estudadas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade iluminará os seus passos pelos caminhos corretos. Ele veio, Jesus, como o melhor aluno, o melhor filho. Nosso irmão reencarnou há 2000 anos, nos mostrando em todas as oportunidades que esteve aqui o caminho do estudo, como exercitar o estudo, como melhorar o ambiente a partir do nosso coração, da nossa mente, melhorar o ambiente das famílias, da sociedade, como cumprir as leis de Deus. E ele mesmo avisou que viria mais tarde o Consolador prometido para acabar de explicar tudo como funcionam as leis de Deus e podermos empreender com segurança jurídica divina o caminho para a perfeição. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade, conhecer a verdade, estudar a verdade. E a vida na significação integral. Vejam, senhores, não é brincadeira, não. O mundo hoje está totalmente apegado à ignorância, às trevas. As religiões estão se desmoralizando pelos seus próprios seguidores que não estudam e que o orgulho, a vaidade fazem com que eles se achem os donos de tudo. Quando nós somos alunos no educandário de Deus,
nos fala Amélia Rodrigues para uma reflexão profunda. Seguro equilíbrio asserena a multidão. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material, o lugar comum. Nós viemos do mundo espiritual, que é a nossa residência fixa, para reencarnar, passar alguns tempos aqui na Terra como educandário, como revisão de tudo dos alunos reprovados, como estudar e aprender a cumprir as leis, a trabalhar essas leis. É para isso que a Terra foi designada. Por isso Jesus é o governador da Terra. As criaturas na montanha acercam-se umas das outras, entreolham-se, identificam-se, envolvendo todos no expressivo olhar de compaixão e entendimento. Jesus elucida, Jesus elucida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. A terra é um vulcão de ódios. E o crime parece um gás letal que envenena e enlouquece. É assim que está hoje o nosso planeta Terra. O Brasil está assim, nós temos 7.000 favelas. Essas pessoas estão largadas, abandonadas. Elas estão vivendo de acordo com as metralhadoras. Elas não têm lugar para estudar, para morar, para cuidar da saúde. E nós, uma minoria, achamos que somos diferentes e melhores do que eles e que eles devem ser tratados pela metralhadora e nós devemos ser protegidos por esse Estado que está sendo gerido por pessoas que não querem estudar. Nós vamos ver deputados que querem fazer a rachadinha, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República que fazia a rachadinha, achando que o Brasil é para ser roubado, é para ser dado golpe de Estado, é para voltar às ditaduras, porque não tem Deus. A terra é um vulcão de ódios e o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. A guerra é hidra cruenta sempre presente. Viver cada um para si é filosofia chã de expansão fácil. No entanto, só a piedade redime o criminoso. Assim como a reeducação o capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio. Voz da inteligência que dialoga e vence o instinto. A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime para a reabilitação do précito.
Então vejam as leis que Deus criou. É para isso que o Espiritismo veio em 5 obras básicas e outras 200 que estão aqui, todas já lidas por nós, para entendermos como funcionam as leis e pararmos de ficar dando vazão às vitórias da ignorância e das trevas. Nós temos é que estudar para conhecer as leis e sermos os grandes trabalhadores dessas leis em nós, a partir de nós. Perdão, que é o ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível. Misericórdia, que é amor, socorre e ajuda. Alcançarão a misericórdia. Nós temos que tratarmos-nos todos como irmãos. Não podemos continuar nessa vida de intolerâncias, de violência, de prazeres do materialismo selvagem. As pessoas não estudam sobre a morte, sobre o nascimento aqui, sobre o que vieram fazer, quais são as leis. E quando vão embora, porque todos vão, ou cremados ou enterrados. Mas o corpo vai voltar ao pó. E o espírito vai retornar ao mundo espiritual como ele é, como ele foi criado, e com todas as suas obras, e vai prestar conta de suas obras, e vai ter a oportunidade de se matricular, se for aluno reprovado, para começar tudo de novo, para fazer os estudos e as corrigendas. Alteram-se as expressões da verdade. Não se trata de uma litania. A onda atinge o clímax. Jesus exclama com eloquente alegria: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é uma das leis que ele falou, muito bem falada no Sermão da Montanha, que o Espiritismo vem e explica em todos os seus sentidos. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hoje eles não conseguem enxergar a Deus porque tudo está nublado pelo álcool, pelos remédios indevidos, pelas brigas entre as famílias, pela ignorância que está enraizada na nossa religião e em todas as religiões. Agora você quer chamar as pessoas de grandes estudiosos, de decanos, e o mundo continua a mesma coisa, não muda nada, não melhora nada. Porque nós não queremos estudar e empreender a reforma íntima, a reforma moral, a limpeza e a lavagem do coração, como disse Jesus no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, como ele disse a Sara, esposa de Benjamim. Um delírio percorre a massa antes amorfa e desconexa. Já não se pode reter as lágrimas. Limpar o coração nascente dos sentimentos para ver a Deus.
Isso não é através de milagre, de promessas, de nada disso. Não é através disso. É através do estudo. Nós temos que ir para o colégio todo dia, de 1 a 4 horas, estudar os livros na sequência correta. Durante 30, 40 anos, estudar, repetir as leituras, treinar todo dia a fazer esse empreendimento da reforma íntima, da renovação, da reforma moral, da educação moral e cívica, da educação social, aprendermos a sermos brandos, pacíficos, a sermos humildes, de coração limpo. Até a nós mesmos nós vamos enxergar diferentes. Um delírio percorre a massa antes amorfa e desconexa. Já não se podem reter as lágrimas. Limpar o coração nascente dos sentimentos para ver a Deus, para ver a Deus. Sob o fardo das iniquidades, despedaça-se a esperança, chafundadas por imundícies. As origens lustrais do amor convertem-se em sorvedouro pestilencial. Vejam que frase dura, mas muito autêntica e correta do espírito Amélia Rodrigues, da professora que viveu desde as épocas de Jesus. Vejam, chafundadas por imundícies, nós estamos cheios de imundícies, é o álcool, as drogas ilícitas, as brigas, as violências, os ciúmes, as invejas, o orgulho, a vaidade dos decanos. Decano coisa nenhuma, nós estamos precisando de fiéis estudantes do Evangelho que cumprem o Evangelho desde lá da sua cama, da sua casa, do seu coração, até todas as atividades. Que cumpre todos os pensamentos e mandamentos, que estuda profundamente o cristianismo completo, como está aqui. Chafundadas por imundícies, as origens lustrais do amor convertem-se em sorvedouro pestilencial. São as doenças da alma, a alma cheia de ferrugem, de vinagre, botando para fora, como um vulcão, botando ciúme, ódio, coisas terríveis de um espírito que não estuda, que não se reforma, que não é o primeiro a tratar ele bem. Sob o fardo das iniquidades, despedaça-se a esperança. Abriu os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Nós fomos criados com a inteligência para utilizarmos essas faculdades e chegarmos ao ponto culminante de termos a fé raciocinada, porque embasada nos ensinos de Jesus e da doutrina espírita, nos ensinos de Deus. Alçar voo a inocência e sintonizar com a verdade sem retórica, em harmonia, sem interrupção, para aurir vida
fruir a visão de Deus. Transcendência inatingível. Humanizá-lo para o órgão da vista registrar seria espizinhar a aspiração de perfeita identidade com ele, Jesus. Quando imanente em todo lugar, é invisível em toda parte. Você não vai ver, mas tem que aprender a estudá-lo e a seguir os seus ensinamentos, se tornando um cristão de verdade, um ser crístico, porque conhece os ensinos, porque entendeu os ensinos, porque pratica 24 horas por dia os ensinos. Causa incausada não se pode condensar no raio luminoso que produz a imagem ilusória que os átomos apresentam. Desejando o finito reter o infinito, tem este finito pervertido e maculado o coração. Os consultórios psiquiátricos estão cheios. Começa a aparecer um montão de gente que quer estudar as coisas da psicologia, as coisas da psiquiatria, em vez de estudar Jesus, em vez de estudar a doutrina dos espíritos superiores, que é um conjunto só, granítico, filosófico, moral, religioso. Basta estudá-lo e começar a colocar em prática. Mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor, com pureza em tudo, verão a Deus. Quando Jesus fez o Sermão da Montanha, ele estava mostrando que era plenamente possível sermos alunos e completarmos todo aquele curso, não para ter títulos, mas para aprender a seguir as leis de Deus, do nosso Pai e Criador. Olha o que diz Joana de Ângeles para completar a nossa reflexão. O homem e a mulher necessitam da fé, sob o influxo da razão. Só o estudo. Para conseguir a harmonia íntima, é daqui que vai surgir o amor. Para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como o da humanidade. Vejam que professoras maravilhosas. Olha que frase segura. Em face de tal imperativo, é-lhes imposto o dever de pensar, de estudar, de reflexionar, conseguindo resistências morais para enfrentar os momentos difíceis, enfermidades, solidão, desemprego, inquietações, infortúnios, com o espírito tranquilo. A criatura que avança na terra sem fé, sem estudo de 1 a 4 horas por dia, em livros seguros, seguindo aqui o roteiro, a criatura que avança na terra sem a fé
é como uma embarcação sem bússola, flutuando a esmo, vai bater em qualquer pedra, em qualquer pedregulho. Meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, minhas amigas, meus jovens, só Jesus é o hífen, é a ligação entre nós e Deus. E ele mesmo avisou que para completar o seu estudo, viria o Consolador prometido, como está aqui, completo. Mas você precisa estudar de 1 a 4 horas todo dia, sábado e domingo, até no hospital. Estudar para entender, assimilar pedagogicamente os ensinos e começar imediatamente a ginástica do trabalho, das mudanças pedagógicas para o bem, começando a seguir o caminho seguro para a perfeição. Não existe outro caminho. Por isso estamos aqui desde 1968, no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, fomentando o estudo para melhorar a cada um de nós e no conjunto irmos nos irmanando como irmãos para construir a verdadeira paz e mudar o patamar da Terra para um patamar de felicidade, de alegria, de respeito a tudo e a todos, de paz sedimentada no estudo seguro. Muito obrigado pela atenção. Belíssimas reflexões só nos livros seguros.